Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Sentou? Agora fique em pé, vamos fazer nossa proclamação de fé no nome de Jesus. Amém? O povo hoje está em casa, né? Esperando o resultado das eleições aí. Mas glória a Deus porque você veio. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Tome a sua Bíblia, levante bem alto. Vamos fazer a nossa proclamação de fé. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te glorificamos pela tua santa palavra e pedimos, Espírito Santo, continue falando aos nossos corações e nos dê a cada dia o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, e que possamos, ó Deus, ser essa igreja viva na palavra, que pratica a tua verdade, porque nós cremos, ó Deus, que ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Por isso, ó Deus, fala conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 4, no versículo 13 ao versículo 15. Tema de hoje: entregue seus planos a Deus. Obrigado. Entregue os seus planos a Deus. Tiago 4, 13. Quem abriu, diga amém. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Tiago, ele cabe tantas reflexões, e a principal delas, meus irmãos, é nós sempre devemos sempre aprender que a nossa vida sempre depende de Deus, que a nossa confiança tem que estar no Senhor, nunca em nós mesmos, nunca em homem algum, em político algum, por exemplo. O texto também nos ensina, meus irmãos, que a nossa vida é como uma neblina, é como um vento, um vapor que vem e logo se dissipa. Quando a gente está no alto de uma montanha, por exemplo, né, onde tem mais tendência a ter neblina, a gente percebe a fragilidade de uma nuvem de neblina. Às vezes ela não dura nem uma hora sequer, sim ou não? Está passando às vezes assim, daí a pouco você olha de novo, aquela neblina já não está mais ali, ela se dissipou. A Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa vida, comparada à eternidade, ela é como uma neblina. Ou seja, meus irmãos, fala da fragilidade da nossa vida, de como nós devemos, meus irmãos, uma vez que a nossa vida é uma vida frágil, uma vida assim tão objetiva aqui nessa terra, nos ensina, meus irmãos, a dependermos totalmente do Senhor e nunca ter o foco em nós mesmos. Muitas pessoas, às vezes, de forma equivocada ou arrogantemente, acabam, né, achando que o sucesso da vida delas, o bom resultado daquilo que elas fazem, a solução para os seus problemas, vem do seu esforço no trabalho, pelas coisas que consegue ajuntar aqui nessa terra.
colocando às vezes a confiança, não é? Em outras pessoas, seja num patrão, seja em um político e por aí vai. Quando a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a nossa vida tem que ser totalmente dependente do Senhor. Porque o texto diz, olha, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ou seja, meus irmãos, nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor e humildes diante de Deus, entendendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas, querida, a palavra de Deus vai nos ensinar a importância de nós termos planos, de nós termos projetos na nossa vida. Estamos caminhando nesse desafio dos últimos 100 dias do ano, e nós estamos, meus irmãos, orando pelo nosso desafio dos últimos 100 dias do ano. Uma vez, meus irmãos, que olhamos para a palavra de Deus, nós vamos sempre ver, querido, isso, que a nossa vida é totalmente dependente do Senhor, mas isso não nos isenta de termos planejamento, de termos a autorresponsabilidade, de termos propósito. Então a ênfase do texto de Tiago é uma vida de dependência de Deus, de nunca depender de nós mesmos e entender, meus irmãos, que se for da vontade de Deus, vai acontecer, se Deus quiser, vai acontecer. Mas esse sim não nos isenta da nossa responsabilidade de orarmos, de planejarmos, de termos alvos, de termos propósito. Não, pelo contrário. É o Senhor que coloca sonhos em nosso coração. É o Senhor, querido, que colocou diante de nós um alvo. E o nosso alvo é Ele mesmo, é Cristo. O próprio Senhor Jesus, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 14. O próprio Senhor Jesus, querido, ele declara que Ele sabia o propósito da sua vida. A Bíblia, meus irmãos, ela não encoraja ninguém a ficar contando com a sorte. A Bíblia não encoraja ninguém a viver uma vida irresponsável. Pelo contrário. A Bíblia, meus irmãos, em diversos lugares, vamos caminhar aqui hoje muito sobre isso. A Bíblia, meus irmãos, vai sempre nos ensinar a importância de nós termos planos, projetos, alvos. Que nós devemos, meus irmãos, ter objetivo na vida, saber aonde nós queremos chegar. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz. João 8,14. Sei de onde vim e para onde vou. O próprio Senhor Jesus, Ele tinha essa convicção. Ele sabia que Ele veio do Pai. Ele veio dos céus. Abriu mão da sua posição de glória para cumprir uma missão aqui na terra. E essa missão era salvar a humanidade, salvar a minha vida, salvar a sua vida. E dar um sentido à nossa vida, dar um sentido à nossa existência, dar um propósito à nossa existência. E colocar diante de nós o nosso alvo principal, que é sempre a eternidade. Então o próprio Senhor Jesus, Ele disse, olha, eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Ou seja, Ele tinha um objetivo. Ele sabia onde Ele queria chegar. Ele sabia do seu propósito, Ele sabia da sua missão, Ele sabia tudo que Ele tinha que fazer aqui na terra. Ele não veio aqui para viver uma vida irresponsável, pelo contrário, Ele veio para cumprir um propósito. Entenda algo, meus irmãos, eu e você também, nós somos criados para o louvor e glória do Pai. E fomos criados com um propósito de glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Temos muitos alvos. O Senhor nos motiva, meus irmãos, a sonharmos, a traçarmos objetivos. O Senhor nos motiva, inclusive, meus irmãos, a crer no impossível. Muitas situações nós escrevemos, meus irmãos. Se você não escreveu, eu quero te encorajar, meus irmãos, a pedir, a orar, a crer que o Senhor, meus irmãos, é aquele que tem prazer em abençoar. Qual é o pai que ama o filho, que não tem alegria em abençoar o seu filho ou os seus filhos? A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O galardoador significa aquele que dá, aquele que tem prazer em abençoar. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai motivar a nossa fé a sempre, meus irmãos, entender que nós temos um propósito, nós devemos ter alvos, objetivos na vida. Porque aquele que não tem alvo, qualquer coisa serve para ele. Aquele que não tem objetivo na vida, ele está dizendo, olha, para mim tanto faz, tanto fez. Qualquer coisa serve.
Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9. Jesus, ele deu exemplo de um propósito na sua vida, de saber do seu alvo, de saber aonde ele queria chegar. E Paulo também nos ensina da mesma forma. 1 Coríntios 9, versículo 26. Não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, não vivi uma vida atabalhoada, uma vida de confusão, uma vida de indecisões. Não, pelo contrário. Paulo, ele sabia muito bem qual era o seu alvo, qual era o seu propósito, qual eram os seus objetivos. Queridos, nós devemos ter muitos alvos, porque o Senhor, meus irmãos, Ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso, irmão? Deus tem bênção para mim e para você, meu irmão, na nossa vida financeira. Ele é Deus dono do ouro, da prata, senão a Bíblia não falava sobre isso. E Deus é Deus dono do ouro, é dono da prata, não é? Deus é aquele que abençoa. Deus tem prazer em abençoar a nossa vida financeira, o nosso casamento, porque foi Ele que instituiu o casamento. Deus tem prazer em prosperar e abençoar os nossos filhos, porque os nossos filhos são herança dele mesmo, são herança do Senhor. Enfim, meus irmãos, cada área da nossa vida, a nossa vida intelectual, a Bíblia diz que é o Senhor que dá inteligência, que nos dá inteligência, que nos dá sabedoria. A nossa vida, nossos alvos físicos, por exemplo, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, a cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E como cuidamos do templo do Espírito Santo? Tendo uma boa saúde, não é? Fazendo uma atividade física, enfim, cuidando bem da saúde. Ou seja, meus irmãos, quando nós olhamos para todos esses alvos aqui, espirituais, ministeriais, familiares, físicos, financeiros, intelectuais, queridos, são áreas que envolvem as principais áreas da nossa vida. E Paulo, meus irmãos, quando ele diz aqui, olha, não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, ele sabia qual é a corrida que ele estava correndo, e aonde ele chegaria nessa corrida, o alvo dele de chegar nessa corrida. Ele não estava lutando ali, qualquer luta, não. Lutando de qualquer maneira, se esforçando para qualquer coisa, não, pelo contrário. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Meus irmãos, propositalmente nós colocamos aqui nos alvos do desafio dos últimos 100 dias, qual que é o primeiro alvo? Alvos espirituais. Então aqui, meus irmãos, eu quero ensinar para você esse princípio básico, elementar, para uma vida de sucesso, para uma vida de vitória. Ninguém terá sucesso, ninguém terá vitória, ninguém terá conquistas vinda de Deus nas áreas ministeriais, familiares, financeiras e por aí vai, não é? Intelectuais, querido, sem primeiro entender que o nosso alvo principal é a nossa vida espiritual. Ou seja, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, fortalecer a nossa fé em Deus, edificar a nossa vida na rocha que é Jesus, na palavra de Deus, porque, meus irmãos, a nossa vida espiritual estando bem alicerçada, pode ter certeza, querido, nós vamos ter uma vida ministerial saudável, vamos ter uma vida familiar saudável. Enfim, é o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6. Jesus, no seu primeiro sermão, ele ensina, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então entenda isso, meu irmão, nós temos alvos sim, não tem problema nenhum nós escrevemos em nossos alvos a salvação da nossa família. Pelo contrário, Deus quer salvar a nossa família e temos orado por isso. Não tem problema nenhum você sonhar em ter uma posição melhor no seu trabalho. Pelo contrário, Deus quer realmente ver a sua felicidade, quer ver o seu progresso. Não tem problema nenhum você sonhar com uma casa própria. Muito pelo contrário. Não tem problema nenhum você sonhar em ter um carro melhor. Muito pelo contrário. Só que entenda o princípio, querido, nada disso vai ser principal. O principal é uma vida espiritual, uma vida alinhada aos propósitos de Deus, porque assim você vai ter uma base, e nada que você conquistar nessa terra vai corromper a sua fé, vai corromper o seu coração, porque você vai sempre dar glória a Deus e entender, eu só tenho isso ou aquilo porque foi Deus que me abençoou.
Porque a minha vida espiritual, o meu coração está alinhado ao coração de Deus. E aí quando vier Satanás com seus pratos de lentilha, com as suas oferendas, como foi com Jesus, não é, lembra? Jesus, logo depois de ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, veio uma voz do céu. João capítulo 2, e no início dos evangelhos, vai repetir essa fala. Logo depois de Jesus ser batizado nas águas do Jordão ali, cumprindo o mandamento de Deus para a sua vida espiritual, veio uma voz do céu que diz: eis o meu filho amado, nele eu me comprazo. E logo em seguida foi visto o Espírito Santo de Deus pousando sobre Jesus em forma de pomba. E logo em seguida ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. E lá no deserto, Satanás propôs para Jesus dar a ele poder, dar a ele riqueza, suprir as suas necessidades físicas, enfim. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, essas pedras em pães. Olha, se você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Olha, basta apenas você me adorar, e eu vou te dar tudo isso aqui, todas as riquezas do mundo. Então Jesus, ele foi tentado, meus irmãos, em todas as áreas. Por que ele não cedeu? Porque a sua vida estava alinhada ao coração do Pai. A sua vida espiritual estava alinhada ao coração do Pai Celestial. Ele sabia o seu alvo, sabia a sua missão, sabia a sua meta. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio nesse homem, querido, sujeito às mesmas paixões e tentações como eu e você, e nos dando o exemplo primeiro de fortalecer a fé no Pai, nos propósitos do Pai, em obediência aos ensinamentos do Pai. Ele cresceu como eu e você crescemos, se batizou para ser um testemunho público da fé no Pai, e logo em seguida, meu irmão, ele foi levado para a sua maior provação, para a maior tentação. Era um processo, meus irmãos. Às vezes as pessoas falam assim: olha, a cruz foi a maior prova. Ei, querido, a vida de Jesus, ela foi perseguição desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. E quando chega na maioridade, ele dá esse exemplo, meus irmãos, para mim e para você, de que o principal é a nossa vida espiritual estar alinhada ao coração de Deus. Então é uma vida com propósito, é uma vida com objetivo, é uma vida de quem sabe aonde quer chegar, por que ele foi criado, qual é o propósito da sua vida. E quando falamos, meus irmãos, dos nossos alvos, Deus, ele não vai ficar triste, pelo contrário, quando eu e você pedimos a Ele, porque quando pedimos a Deus alguma coisa, isso quer dizer que nós temos fé nele. Nós temos fé que é Ele que nos abençoa, e a Bíblia nos encoraja a pedir. Olha o que a Bíblia fala, Marcos 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Ou seja, irmãos, a Bíblia não nos desencoraja a pedir, pelo contrário. A Bíblia nos encoraja a pedir, meus irmãos. A pedir. Mateus capítulo 7, no versículo 7. Mateus 7, 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será fechada? Não, será o quê? Aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Parece que existe uma redundância, né, querido? Uma repetição aqui no texto. É verdade, querido. Existe uma redundância, mas tem um propósito. Quando a Bíblia repete algumas coisas, querido, porque o Senhor quer que fique bem inculcado na minha mente e na sua mente. Ele quer que fique bem inculcado. E uma das coisas que o Senhor quer, Ele quer inculcar na minha mente, na sua vida e na sua mente, meus irmãos, nós temos essa consciência de que pedir a Deus é um exercício de fé. E o exercício de fé, meus irmãos, glorifica a Deus. A nossa fé glorifica a Deus. Porque senão não estava na palavra dEle, nos encorajando a pedir, nos encorajando a bater, nos encorajando a buscar. Pelo contrário, nos encoraja. Por que o Senhor nos encoraja? Porque o Senhor sabe, querido, que uma vida de uma pessoa sem meta, sem objetivo,
É uma vida de qualquer maneira. É uma pessoa que diz, olha, para mim tanto faz como tanto fez. Tanto faz ir para a esquerda, tanto faz para a direita, tanto faz ir para frente, para trás, tanto faz. Qualquer coisa serve. Ah, tá bom do jeito que tá. Não chega em lugar algum. Quem vive esse estilo de vida, muitas vezes, uma vida irresponsável, não é? Não chega em lugar nenhum. E a vida passa, o tempo passa, e passa muito rápido. Nossa vida é como uma neblina. E aí quando a pessoa já chega numa maior idade, muitas vezes já não tem mais saúde para trabalhar, já não tem mais forças para conquistar nada. E aí, já com a saúde muitas vezes debilitada, vai sofrer um sofrimento muitas vezes desnecessário. Se tivesse alinhado o seu coração há tempos atrás, na vida com Deus, no relacionamento com Deus, fortalecido a sua vida espiritual, aí Deus dá força, Deus dá graça, Deus dá sabedoria, Deus abre portas, Deus prospera o seu povo. Se tivesse trabalhado antes, estudado antes, pago um preço antes, poderia garantir um futuro melhor. Mas muitas vezes porque cruzaram os braços e disse, olha, para que estudar? Para quê? Não. Querido, ou paga o preço agora e desfruta depois, que é melhor pagar o preço enquanto está novo, tem força para trabalhar, né, para estudar. Ou você paga o preço agora e desfruta depois, ou vai pagar o preço depois. Mas o preço vai ser pago de qualquer jeito. O preço, querido, todo mundo vai ter que pagar. É melhor pagar agora. É melhor estudar agora. É melhor se preparar agora. É melhor alinhar a vida espiritual ao coração de Deus, aos propósitos de Deus, aos propósitos eternos, do que ficar, amanhã eu entrego a minha vida para Jesus. Amanhã eu conserto a minha vida. Amanhã, deixa para amanhã. Ei, querido, amanhã pode ser tarde demais. A vida é como uma neblina. Vem e logo vai. Devemos ter alvos, meus irmãos. O que nós queremos ser? O que nós queremos ter? O que nós queremos fazer? Alvos, metas, objetivos, propósito. E deixar muito claro para nós mesmos, para o nosso coração. Você não precisa ficar mostrando para ninguém, é você e Deus. Quais são os seus alvos ministeriais? Em que área ministerial você quer crescer? Você está no louvor, onde você quer chegar? Você serve no diaconato, onde você quer chegar? Enfim, meus irmãos, o que você quer fazer na sua vida ministerial, pastor? Eu ainda não sirvo em nenhum ministério da igreja. Ei, querido, então quer dizer que você está numa posição de zero nessa área. Então tenha alvo, meu irmão. Não, eu quero servir em um ministério na igreja. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero dar, eu quero contribuir, eu quero somar. Eu não quero ser um zero, não. Eu quero prosperar, eu quero ser uma bênção no ministério. Porque eu sendo uma bênção no ministério, o nome do Senhor vai ser glorificado. Outras pessoas serão abençoadas. E a Bíblia diz, querido, que Deus ele sempre investe naqueles que investem em outros. O Senhor abençoa aqueles que abençoam. Abençoarei os que te abençoarem. É um princípio de Deus. Quando nós temos um coração de entregar a nossa vida ao ministério, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ei, querido, varra o chão da igreja, se você não sabe o que você faz. Venha limpar aqui, enfim, querido, sirva. Algo para você fazer tem. Procure crescer no ministério, meu irmão. Procure dar fruto. Na obra de Deus não pode ter ninguém estéril, pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário. João 15,16 diz que foi o Senhor que escolheu a mim e a você, não fomos nós que o escolhemos, não, irmão. Foi Ele que primeiramente nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos, e frutos que permaneçam. Todo ramo que está ligado na videira que produz fruto, o Senhor poda ele para que ele dê mais fruto ainda. Ou seja, o Senhor investe naquela árvore para que ela produza mais fruto ainda. Mas aquele galho que não dá fruto, o que o Senhor faz? Ele corta, ele joga fora e é queimado, porque não tem propósito, não dá fruto. Ei, querido, Deus chamou a mim e a você para vivermos uma vida com propósito nessa terra, irmão. E o propósito principal é glorificar o nome dele aqui nessa terra, consumando a obra que ele nos confiou para fazer, buscando em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça. Aí pode ter certeza, irmão, as outras coisas é que vão correr atrás de você.
Deus vai abrir portas para você aonde você nem imagina. Pode ter certeza disso, irmão. Deus vai te dar estratégia, sabedoria para você trabalhar. Deus vai colocar pessoas, meus irmãos, no seu caminho para te abençoar e para você abençoar elas também. No seu trabalho, irmão, Deus vai enviar, eu creio no nome de Jesus Cristo, Deus vai enviar clientes, Deus vai enviar, querido, pessoas para somar com você. Deus vai ampliar a sua visão, querido. Deus vai te surpreender, meus irmãos, porque Deus é Deus que nos surpreende. Quando nós temos um coração alinhado ao coração de Deus, meus irmãos, ei, querido, Deus, além dele não ter dificuldade nenhuma em prosperar o seu povo, ele faz questão de prosperar o seu povo, porque o seu povo prosperando, o reino de Deus cresce aqui na terra. Quando o povo de Deus prospera, meu irmão, o evangelho é propagado com muito mais rapidez. Com muito mais rapidez. Então tenha alvos, meus irmãos. Tenha propósito na vida. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Entenda algo, querido. Não basta termos planos. É preciso ter fé em Deus. Ter fé que Deus cuida de tudo. Provérbios 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Devemos ter alvos e fé, meus irmãos, que é o Senhor que determina todas as coisas. É o Senhor que cuida de todas as coisas. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, verso 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Querido, quando nós lemos versos como esse aqui, ensinos como esses, não está nos eximindo da autorresponsabilidade. Não está nos ensinando que a gente deve, não é simplesmente dizer, já que está tudo determinado, então posso cruzar os meus braços e não estudar, não trabalhar, acordar meio-dia, está tudo resolvido. Não, pelo contrário. A Bíblia está dizendo que o homem tem planos e deve ter planos, mas a ênfase do texto é a vontade de Deus que prevalece. Porque muitas vezes, meus irmãos, pode acontecer que os planos nossos não sejam os planos de Deus. Pode acontecer. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas a ênfase do texto é, independente de acontecer ou não acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Independente das coisas acontecerem da forma que planejamos ou não, a ênfase é o Senhor que sabe todas as coisas. É a vontade do Senhor que prevalece, porque o que importa não é os nossos propósitos, mas é os propósitos do Senhor, porque o coração do homem é enganoso. O coração meu e seu que é enganoso. Às vezes nós achamos que fazer determinadas coisas, tomar determinadas decisões é o melhor. Mas muitas vezes Deus vai falar, não é dessa forma, não é desse jeito, não é nessa hora, espera um pouco. Enfim, Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Preste atenção, querido. A Bíblia está dizendo primeiro, nos primeiros versos que nós lemos, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas prevalece a vontade do Senhor. Provérbios 16, 9 nós lemos, recapitulando. Em seu coração o homem planeja o caminho, mas o Senhor é que determina todas as coisas. Mas olha agora então o que diz Provérbios 16, 3. Até então, nos dois primeiros versos que nós lemos, querido, não fala nada do homem estar consagrando a Deus os seus propósitos, do homem estar consagrando a Deus os seus planos. Mas agora olhe Provérbios 16, 3. O sucesso para a nossa caminhada, para os propósitos, para aquilo que nós propomos fazer. Primeiro, está dizendo aí, Provérbios 16, 3. Princípio básico: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e então os seus planos serão bem-sucedidos. Porque o homem pode fazer muitos planos, e Deus, querido, não garante nada. Pelo contrário. Mas o que Deus promete que Ele vai abençoar, os planos que serão bem-sucedidos, são os planos que nós consagramos ao Senhor. Sabe o que é consagrar ao Senhor? É dizer, Pai, está nas tuas mãos. É dar a Deus o controle de todas as coisas. Se o Senhor fizer,
o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu creio que o Senhor sempre tem o melhor para a minha vida. Eu creio que o Senhor sempre tem o melhor. O Senhor é Deus que tem o controle, o governo, o domínio e um propósito em todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Por isso, Pai, tudo que eu escrevi aqui, alvos, metas, propósitos, objetivos, eu consagro ao Senhor. É da vontade do Senhor? Amém. Se realizar, glória a Deus. Não realizar, glória a Deus também. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Consagre, querido. É entregar a Deus. Consagrar a Deus também, meus irmãos, é dizer: Senhor, nada é meu, tudo é do Senhor. Os planos que eu traçar, objetivos na minha vida, seja vida ministerial, vida pessoal, profissional, financeira, enfim, querido, conquistas aqui nessa terra, tudo que o Senhor nos dá é dele. Devemos consagrar a Ele. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmãos, esse verso é um dos versos que desafia a minha fé e a sua fé. Sim ou não? Você quer ver um dos versículos principais na Bíblia, querido, que desafia a nossa fé? É Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que o candidato da esquerda ganhou? Eu nem sei qual que é o resultado. E agora, ouvindo aos céus, o que vai fazer? Ei, irmão, descansa o seu coração, crente. Descansa o seu coração, filho. Nós somos cidadãos do céu. Quem cuida de nós é Deus. Quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Amém, irmãos? Somos cidadãos do céu, crente. Amém? Somos embaixadores. A Bíblia diz isso, irmão. Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, irmão. Ei, filho, vai lá na embaixada dos Estados Unidos e pergunta para o embaixador qual é a comida que ele come lá na embaixada. Só come uma comida que é aprovada nos Estados Unidos. Pode acontecer a crise que for, pode faltar tudo aqui no Brasil. Para o embaixador dos Estados Unidos, irmão, não vai faltar nada. Porque quem tem a responsabilidade de cuidar dele não é o Brasil, é os Estados Unidos. Querido, pode faltar tudo aqui na terra. O que não pode faltar é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Pode faltar tudo, querido, mas quem continua cuidando de nós é o Senhor. Mas se o cara da esquerda ganhar, vai ter perseguição, que vai fechar a igreja. Ei, crente. Te lembrar de uma das passagens da história, querido. No tempo da perseguição da igreja, foi quando a igreja mais cresceu. Não estou torcendo para vir perseguição, não. Mas uma hora ela vai vir. Pode descansar o seu coração aí, que vai vir, meu filho. Vai vir. Seja no geral ou seja no pessoal. Uma hora o Satanás vai se levantar contra a minha vida e contra a sua vida e vai fazer de tudo para te desanimar da fé. É uma perseguição pessoal. E aí? Como está o seu coração? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua decisão? Como está a sua convicção? Como está o seu alvo? O seu alvo é apenas as coisas materiais? Ei, querido, pode ter certeza que vai naufragar na fé. Mas se o meu alvo e o seu alvo for Cristo, 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 Cristo. Ei, meu irmão, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir adversidade. Nós sabemos, a nossa vida aqui na terra, ela é como uma neblina. E o dia, querido, que tudo isso aqui acabar, o dia nós partimos para a glória. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer partir para a glória hoje, né? Mas tudo bem. Mas o dia que nós partimos, ei, querido, nós vamos estar diante do Pai por toda a eternidade. Não quer dizer que nós vamos passar a estar. Como igreja, nós já estamos na presença do Pai. Aqui nessa terra é só um período de neblina, meu irmão. Aqui na terra é só um períodozinho, irmão. A eternidade, querido, é a eternidade. Aqui na terra, 60, 70, 80 anos, canseiro, enfado, preocupação. Ih, irmão, descansa seu coração, crente. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Ei, meu irmão,
Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na presença do Deus certo, do Deus Todo-Poderoso. E você já tem um destino traçado, meu irmão. Vou dizer de novo, você já tem um destino traçado. Tudo já está cooperando, irmão. Tudo está cooperando. Você consegue crer e viver essa verdade? Ou você é daquele que descabela o cabelo? Igual a menina, né? O que o cara vai ganhar? Ih, meu irmão. Ixi. Nós não somos, já falei aqui, irmão, nós não somos de esquerda, nós não somos de direita, nós somos do centro, mas não é de um centro político. Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Nós não olhamos para a direita nem olhamos para a esquerda, senão olhamos para as circunstâncias ao nosso redor. Nós temos um alvo, meu irmão. E o nosso alvo é Jesus. É Jesus. Pode ter certeza, o nosso alvo é Jesus, meu irmão. Se você tiver esse alvo, Jesus, na sua vida, querido, pode ter certeza, Deus vai continuar cuidando de você sempre. Amém, meu irmão? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, vai sempre nos ensinar, meus irmãos, que a nossa vida tem que ser totalmente dependente do Senhor. Quando a palavra de Deus fala, olha, nós lemos lá em Tiago, como deve ser a nossa oração, em vez disso, Tiago 4,15, nós lemos, em vez disso deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Interessante, meus irmãos, que eu não sei você, mas eu já ouvi, inclusive já aprendi de forma equivocada. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, essa palavra se não está no dicionário de Deus. Quem já ouviu isso aí? Se não está, porque se fala de incredulidade. Eu já ouvi isso. Se é quando você fala, se é porque você não crê. Ei, querido, nada disso. A Bíblia, meus irmãos, não fala dessa forma. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 4,19. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. O que é isso? É dependência de Deus, não é incredulidade, pelo contrário, é dependência de Deus. Se o Senhor permitir, glória a Deus. Se o Senhor não permitir, glória a Deus também. Ele sabe o que é melhor. Romanos 1,10. Romanos 1, versículo 10. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Aqui está na versão NVI, mas na versão revista e atualizada, essa fala, pela vontade de Deus é, se for pela vontade de Deus, eu irei, será aberto o caminho. Se for da vontade de Deus, vai ser aberto o caminho, para que eu possa visitá-los. Ou seja, querido, Paulo, ele dependia totalmente de Deus. Olha, eu quero levar o evangelho até vocês, eu quero visitar vocês, eu quero estar com vocês, são meus irmãos em Cristo Jesus. Mas, se for da vontade de Deus, eu irei. Se o Senhor abrir o caminho, eu irei. Se o Senhor não abrir o caminho, glória a Deus, aleluia também. Eu não vou, pronto. Nós queremos fazer as missões lá no tal lugar. Se for da vontade de Deus, se Deus abrir as portas, Deus abrir o caminho, nós iremos. Se não abrir, é porque não era vontade dele. Então não vamos também. Nós queremos comprar isso, comprar aquilo outro. Nós queremos... Ei, irmão, tudo que é feito aqui nessa igreja é feito em oração. Tudo, querido. E assim deve ser a nossa vida. Tudo, irmão. Porque a nossa oração, que ele está dizendo, Senhor, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio sobretudo que a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Então que não seja feito conforme... O próprio Senhor Jesus disse isso, Pai, que não seja feito conforme a minha vontade, mas seja feito conforme a vontade do... Olha, irmão, se o próprio Senhor Jesus entregou tudo nas mãos do Pai, quanto mais eu e você. Lembra da oração de Jesus lá no Getsemane? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for. Mas se não for da tua vontade, mas se não, que seja feita a tua vontade. Ou seja, que quando nós dizemos, olha, o se então não quer dizer incredulidade, não, pelo contrário. O se não quer dizer também que nós devemos cruzar os nossos braços e não termos atitude, pelo contrário. O se aqui é o sentido de crer em Deus, de saber que Deus ele tem o controle de todas as coisas. É de entregar tudo nas mãos do Senhor. É dizer para o Senhor, Senhor, eu escrevo os planos, eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus objetivos, eu escrevi os meus alvos, mas tudo vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Ei, querido, sabe o que é uma vida de dependência de Deus?
é você escrever os seus alvos, estabelecer suas metas de vida, os seus propósitos, com lápis. E a fé é você entregar uma borracha na mão de Deus e falar: Senhor, se for da tua vontade, pode apagar tudo que eu escrevi aí, porque eu só posso ter escrito coisa errada, o que não é o propósito do Senhor. Então, Senhor, eu escrevi com lápis, a borracha está nas mãos do Senhor. Se for do propósito do Senhor, pode apagar, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que a minha vida está em tuas mãos. É entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, irmão. Quem está comigo entendendo aqui, diga amém. Amém? Mas estabeleça, meus irmãos, alvos, estabeleça planos, estabeleça propósito, querido. Tenha planos, meus irmãos, que realizáveis. Deus nos motiva a termos planos, meu, sonhar, a crer no impossível. Amém, meus irmãos? Mas também, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a termos pé no chão. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Ou seja, ter planos que sejam planos realizáveis. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Ao mesmo tempo que a Bíblia, meus irmãos, por isso que a Bíblia vai sempre ter um equilíbrio, meus irmãos, porque Deus não é Deus de incoerência, pelo contrário. A palavra de Deus é fonte de toda a sabedoria. Amém? Provérbios 12, 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura e alimento. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Muitas vezes a gente vê essa juventude hoje em dia aí, né? Achando que tudo cai do céu. Não preciso trabalhar não, preciso estudar não, preciso me esforçar não. Não, é o seguinte, não tem nem uma bicicleta, mas já está sonhando em comprar um Boeing. Eu vou comprar um Boeing. Eu vou comprar um Boeing daqui lá, tá vendo que é bom? Eu vou comprar um Boeing. Não tem nenhum. Eu falei velocípede aqui semana passada, os irmãos ficaram rindo de mim. Nem existe velocípede mais, né, irmão? Da minha época. Não tem nem uma bicicletinha. Irmão, tenha sonhos que sejam sonhos realizáveis também. Ou seja, pé no chão, crente. Compre aquilo que você tem condições de pagar. Em outras palavras, seja responsável na sua vida. Não vivam a vida de fantasias. Não tente querer viver uma vida de aparência, para mostrar para os outros aquilo que você não é. Seja você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Se pode, glória a Deus, aleluia. Se não, trabalhe um pouco mais. Existe, meus irmãos, uma pesquisa que foi inclusive um dos argumentos aí, né, de um dos candidatos, de que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Querido, será que essas famílias estão endividadas apenas por causa das dificuldades do país? Ou será que estão endividadas também, ou porque não tem o pé no chão? Chegando Natal aí, aí o cartão de crédito, né? Que deveria chamar cartão de dívida, né? Cartão para lá, cartão para cá. Aí tem um monte de cartão. Ganha um salário mínimo. Para que esse tanto de cartão? Não tem o pé no chão. Aí está endividado. Aí a culpa é do país. Não, querido, nós temos a nossa responsabilidade também. A vida de fantasia. Tem condições de andar de Havaiana, quer andar de Raider. Pode andar de Fusquinha, quer andar numa BMW. Aparência. Fantasia. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Diga assim: eu tenho juízo. Amém, irmão? Nós temos juízo. Quero concluir com você, que abra sua Bíblia em Jó 42, versículo 2. Dizendo para você, no nome de Jesus, irmão, tenha coragem para viver uma nova história com Deus. Tenha coragem para viver uma nova história com Deus. Porque uma nova história com Deus, querido, é você estar envolvido nos planos de Deus para a sua vida. E os planos de Deus, que pode ter certeza, são muito, muito melhores do que os nossos planos. Vou dizer de novo:
os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida são muito melhores do que os nossos planos. O próprio Senhor Jesus, que ele veio aqui nessa terra para cumprir um plano de Deus para a salvação da humanidade. Um plano. Jesus, que tem até uma canção que diz, né? Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. E glória a Deus, querido, nós estamos envolvidos neste plano, dentro deste plano. Quem está dentro desse plano aí? O plano da salvação, o plano da glória celestial. Jesus, querido, ele veio para cumprir o plano de Deus para a humanidade. Ou seja, irmão, o próprio Senhor Jesus, ele nunca perdeu o controle da história, sempre foi organizado, sempre mostrando-lhe um propósito. E na plenitude dos tempos, meus irmãos, quando se fez necessário, Deus enviou o seu próprio Filho para cumprir esse plano de resgate da humanidade, para o resgate da minha alma e da sua alma. Olha o que a Bíblia fala em Jó, versículo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Olha a convicção no coração de Jó, meu irmão. E essa convicção, que é o que deve estar também no meu e no seu coração, que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Ah, pastor, e por que não está dando certo isso? Ah, por que não deu certo aquilo outro? Ah, ei, querido, eu posso te garantir que a falha com certeza não está em Deus, porque a Bíblia está dizendo que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Querido, se não deu certo, descansa, meu irmão. Não fique agitado, com o coração perturbado. Pelo contrário, irmão, descansa no Senhor sempre. Isso vai trazer leveza para você, descanso para a sua alma. Não vai roubar suas noites de sono. Não vai fazer você ficar brigando com ninguém por aí afora. Não, querido. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Os planos de Deus são os melhores para nós. E nenhum dos planos dele podem ser frustrados. E você crê que Deus tem o melhor para você? Você crê mesmo, querido, que Deus, ele tem o melhor para você? Querido, Deus tem uma nova história para mim e para você. Deus tem um tempo maravilhoso para mim e para você. A nossa vida está nas mãos do Senhor, querido. Deus tem para mim e para você uma linda e maravilhosa história. E essa linda e maravilhosa história sempre será uma história de milagres. Vou dizer de novo, essa linda e maravilhosa história sempre será uma história de milagres, porque a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus, aleluia. Você pode dar um brado de louvor a Jesus aí, meu irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Deus sempre tem uma nova história para mim e para você. Fica de pé no seu lugar e nós vamos, querido, adorar ao Senhor, fazendo dessa canção. Nós vamos cantar com os irmãos o louvor aqui, meus irmãos, fazendo dessa canção a nossa oração, meu irmão. Ei, querido, o nosso futuro, querido, está nas mãos de Deus. O futuro do Brasil, meu irmão, está nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo na palma de suas mãos. E agindo o Senhor, ninguém impedirá, meu irmão. Agindo Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão, ninguém vai impedir que essa história linda, maravilhosa, de sucesso que Ele tem para mim e para você, nada vai impedir essa história de se cumprir. Muitas vezes nessa história vai acontecer tribulações, lutas, adversidades, pode ter perseguição. Ei, irmão, pode ter certeza, se Deus está no controle, descansa. Se Deus está no controle, que é do meu caminho, do seu caminho, ei, irmão, você só precisa conhecer o guia. Você não precisa nem conhecer o caminho. Se você conhecer o guia, tiver relacionamento com o guia, descansa, meu irmão. Você vai chegar no objetivo que Ele já tem traçado para você. E o objetivo que o Senhor já traçou para nós, esse plano já está determinado, meu irmão. É a salvação eterna. Um dia Ele vai voltar nas nuvens e vai nos levar como igreja. E estaremos com Ele para todo sempre, lá na glória, meus irmãos. E lá na glória, meus irmãos, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, meus irmãos. Ali não haverá mais choro, dor, sofrimento, tristeza, muito pelo contrário. Ei, querido, como está a sua vida com Jesus hoje? Como está a sua comunhão com Jesus hoje? Jesus faz parte já da história da sua vida? Ou Ele está ainda longe? Ou quem sabe ainda longe? Enfim, querido, como está? Jesus, Ele tem uma nova história, querido, para mim e para você. Faça parte dessa história. Deixe Jesus ser o Senhor da sua história. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Que a nossa história, que Ele esteja alinhada dentro da história de Deus. Senhor, não é a minha história, mas
é a história que o Senhor tem para mim. Não é a história que eu quero, não é a história que eu tracei, não é a história que eu escrevi, não são os alvos que eu quero, mas é os alvos que o Senhor quer para mim. É a história que o Senhor tem para mim, é os propósitos que o Senhor tem para mim, e eu vou viver essa nova história no nome de Jesus. Vamos adorar Jesus.